Olá, olá, pet lovers! Bem-vindos ao podcast com especialista. Hoje vamos falar sobre doenças infectoparasitárias que afetam nossos cães. Um episódio especial com informações que todo tutor precisa conhecer. No episódio de hoje, vamos falar sobre 3 doenças importantes: a sinomose, a erliquiose e o tumor venéreo transmissível, também conhecido como TVT. Para cada uma delas, vamos abordar os principais aspectos, como forma de transmissão, sintomas, tratamentos, prevenção e possíveis sequelas. A proposta aqui é mostrar que o cuidado com a saúde animal não depende apenas do tratamento depois que a doença aparece, mas principalmente da informação, da prevenção e da responsabilidade do tutor. E para nos ajudar a esclarecer todas as dúvidas, contamos com a participação da doutora Ellen Cristina, que é médica veterinária e atua na clínica de pequenos animais há 11 anos e possui uma vasta experiência em endocrinologia, anestesiologia e clínica geral, na qual é especialista. Ela também destacou uma frase muito importante para o nosso material, que um animal saudável começa com um tutor bem informado. Então, essa fala resume muito bem a mensagem central do episódio. Muitos problemas podem ser evitados quando o tutor conhece os sinais de alerta e mantém a vacinação em dia e procura o atendimento veterinário no momento certo. Vamos lá, pet lovers! Vamos entender mais um pouco o que é a sinomose. A sinomose é uma doença viral, infecciosa e altamente contagiosa entre cães, e ela pode atingir diferentes sistemas do organismo, bem como o sistema respiratório, o sistema digestivo e, em casos mais graves, o sistema nervoso. Por isso, ela não deve ser vista como uma simples virose. É uma doença séria que pode evoluir rapidamente e deixar sequelas importantes no seu cãozinho. A principal forma de prevenção é a vacinação adequada, iniciada desde filhote, sempre acompanhada por orientação veterinária. E isso quem ajuda a reforçar é a doutora, que vai explicar muito bem como que a sinomose causa impacto na qualidade de vida dos nossos pets. Perfeito. Doutora, então vamos começar falando sobre sinomose. Muita gente ainda acredita que a sinomose ainda é apenas uma virose comum. Por que a senhora acha que ainda existe tanta desinformação sobre essa doença? Talvez seja por falta de conhecimento do interesse do tutor, né? Porque agora que está melhorando essa relação de eu vou adotar um pet, né? Adotar um pet com responsabilidade. Porque muitas vezes acontece de não, achei bonitinho, vou dar comida, né? E aí tem toda essa relação de você realmente adotar um animal e você cuidar dele, né? E quem cuida realmente procura fazer ou saber, né? Conhecer como deve ser feito esse tratamento. Perfeito. E essa visão mais simples da doença acaba trazendo atendimento? Sim, com certeza, porque os sintomas iniciais nem sempre são convulsão, por exemplo, né? Muitas vezes o paciente apresenta uma diarreia ou ele apresenta uma tristeza, né? E aí o tutor relata muito de porque ele se isolou ou porque ele teve uma diarreia. E aí muitas vezes eles associam, não, é um quadro de verme, né? Então, em vez de levar logo ao atendimento clínico, ele acaba esperando para ver melhor. Esse ponto é fundamental. Esperar os sintomas ficarem graves pode diminuir muito as chances de recuperação. A sinomose pode começar com sinais simples como diarreia, tristeza, vômito, mas ainda assim evoluir para alterações neurológicas. Por isso, a próxima etapa da nossa entrevista fala sobre prevenção e suporte clínico. Depois de entender os riscos da sinomose, a conversa passa para a principal estratégia de prevenção,
a vacinação. Além disso, a doutora Ellen explica um ponto importante sobre o tratamento que muitas vezes é mal compreendido pelos tutores. Hoje a vacinação ainda é considerada a principal forma de prevenção. Muitos cães chegam à clínica sem protocolo vacinal completo. Por que isso ainda acontece com tanta frequência? Eu acredito que seja por essa conscientização, né? Essa falha de conscientização, porque muitos tutores, quando eles já vêm, tive animais anteriormente, né? Eles têm muito dessa questão. Ou eles levam logo, né? Aqueles que já têm algum trauma, vamos supor assim, ou acaba tendo conhecimento e escuta o conhecimento de que precisa procurar um médico veterinário, ou ele vê que, não, tem sempre trator, sempre tive animal, né? Eu digo, não, sempre funcionou, nunca deu errado, né? E aí ele vai nessa história de que, não, se lá atrás deu certo, é porque agora vai dar, e as situações vão piorando, né? E como explicar para os tutores que a vacina não protege apenas o animal individualmente, mas ajuda também a diminuir a circulação do vírus? Eu acredito que a gente consegue melhorar muito isso pela conscientização do médico veterinário para o tutor, né? Explicar adequadamente como acontece, também a questão de liberação de portfólios, né? De conscientização, que eu acho que isso está faltando, né? Assim como tem, faça a vacinação do seu filho, faça a vacinação do seu pet, né? Exato. E explicando por quê. Porque isso vai ajudar de forma geral, né? Em relação à saúde dos nossos queridos pets. Bem, a resposta da doutora Ellen mostra que a sinomose, prevenir, é sempre melhor do que tratar. Como não existe um medicamento específico para eliminar diretamente o vírus, o tratamento depende do suporte ao organismo do animal. E quando a doença avança, pode surgir sequelas importantes, principalmente neurológicas. Nesse momento da entrevista, entra uma parte mais delicada, as sequelas neurológicas. A Ana pergunta como o tutor deve lidar quando o animal sobrevive à fase mais grave, mas continua apresentando alterações como tremores, convulsões ou dificuldade de locomoção. Da convulsão, certo? Quando os animais melhoram clinicamente, mas continuam com alterações neurológicas, como essa conversa deve ser conduzida? Dependendo do nível, né, dessa consequência da parte neurológica, né, se ele tiver sintomas mais leves, né, a gente tem como fazer um controle, fazer tanto farmacológico quanto alimentar, né, para prevenir com que esses órgãos como o rim, por exemplo, né, que é um dos vilões aí, um dos mocinhos que acabam sendo machucados, né, que é o rim, eu acabo conseguindo salvar esse paciente com uma maior porcentagem. Agora, se eu tenho um paciente já com sequelas graves neurológicas, né, a um ponto que farmacologicamente não corresponde, então a gente sempre tem que ser sincero com o tutor, né? Olha, aqui neste nível a gente consegue controlar o paciente, olha, aqui nesse nível ele está sofrendo, né? E aí, às vezes, a gente precisa indicar uma eutanásia, né, que é justamente para tirar o sofrimento desse paciente, porque ele não está tendo a resposta clínica. Financeiramente falando, né, o tutor acaba gastando muito, mas a gente tem que pensar no bem-estar do paciente, né? Até que ponto isso é coerente, né? A gente ser coerente em fazer um tratamento para esse paciente, né? Em que ponto ele chegou para a gente? Foi inicial? Já foi muito avançado? Tem chance de retorno ou não? Vai ser só sofrimento? Tem que pensar nisso. Essa resposta reforça que o cuidado veterinário não envolve apenas tratar a doença, mas também avaliar a qualidade de vida do paciente. Em alguns casos, o acompanhamento permite controlar as sequelas. Em outros, é preciso conversar com responsabilidade sobre bem-estar animal.
Depois de falar sobre a sinomose, entramos em um outro tema muito relevante, a erliquiose, que é popularmente conhecida como a doença do carrapato. Apesar desse nome, a doença vai além da presença do carrapato na pele. Ela envolve alterações internas importantes, principalmente no sangue e na imunidade do animal. Ainda com a participação da doutora Ellen, a Ana irá conduzir as nossas dúvidas em relação à erliquiose. Antes de começarmos os esclarecimentos, a doença do carrapato é um termo popular para infecções transmitidas pela picada de carrapato, sendo as mais comuns em cães a erliquiose, a anaplasmose e babesiose. Elas atacam o sangue, destroem as plaquetas e podem ser fatais se não tratadas precocemente. A cura é possível com o uso de antibióticos prolongados e acompanhamento veterinário. E quem explica melhor isso é a doutora Ellen. Agora entrando um pouco na erliquiose. Muita gente conhece como apenas a doença do carrapato, mas ela vai muito além disso, certo? Certo. Eu posso ter, não só a erliquiose, eu posso ter outras doenças que acometem o paciente e que são hemoparasitas. Dessa forma, a fala da doutora Ellen mostra que nem sempre um animal aparentemente ativo está completamente saudável. Muitas alterações podem estar acontecendo internamente, principalmente no sangue. Por isso, o próximo ponto da entrevista aborda a evolução clínica da doença e os sinais de alerta. Na evolução da erliquiose, podemos ter uma fase inicial mais silenciosa e depois uma fase mais grave. Agora, a Ana aprofunda a conversa sobre os sinais que indicam o agravamento da erliquiose, como a anemia, queda de plaquetas, o aumento do baço e sangramentos. Por que a erliquiose pode ser considerada uma doença silenciosa? Porque o paciente muitas vezes ele acaba demorando para manifestar os sintomas clínicos, né? Como, por exemplo, a epistaxe, que é um sintoma clássico da erliquiose, né? Então, a anemia, ela acaba sendo silenciosa, né? Porque ele acaba entrando, né? Fazendo lise de hemácias e o paciente acaba tendo o baço aumentado, mas muitas vezes o paciente continua brincando, bebendo água, comendo, né? Então, a gente acaba sendo um difícil diagnóstico, muitas vezes, não porque o paciente não está manifestando, mas sim os sinais clínicos, mas sim porque o tutor, ele é aquele que vai trabalhar e aí ele só chega em casa à noite. Ele acaba não tendo muita atenção. Eu vejo, né, na clínica que aquele tutor que ele tem uma maior atenção, ele consegue ver os sinais mais facilmente, porque o paciente começa a ter pequenos comportamentos diferentes. Esse trecho é um dos mais importantes da entrevista. A doutora Ellen destaca que sinais como sangramento nasal podem aparecer quando a doença já está avançada. Por isso, não se deve esperar o quadro ficar grave para investigar. Essa explicação nos leva diretamente ao próximo tema, os exames utilizados para o diagnóstico e acompanhamento. Existe também aquela fase subclínica onde o animal parece saudável, mas continua infectado. Isso também torna o controle da doença mais difícil? Com certeza, por isso que é fundamental fazer hemograma, fazer o PCR, né? Mas aí eu já fiz aqui o PCR e não vou fazer de novo. Eu preciso fazer depois para saber se esse paciente ele teve a cura da doença, né? O que eu já vi muito, eu fiz hemograma por achismo, eu acho que é isso. Não faço um exame mais profundo. Ele é um paciente que nunca teve a doença antes. Beleza, vou fazer um teste rápido. Ok, deu positivo. Fiz tratamento. Vou fazer teste rápido? Não. Vou fazer um PCR para saber se eu tenho A no DNA. Beleza, deu negativo. Aí sim eu paro o tratamento.
Porque é muito comum ver, 28 dias, vou lá, eu vou liberar o paciente. Não é assim. E se o tutor não fez direito? Né? Porque o tutor, ele chegar e falar que está fazendo tratamento e realmente fazer... não, é porque eu fiz em 10 dias, ele melhorou o sintoma, né? Parei de dar o remédio. E aí? Né? Então eu posso, em vez de ter salvo a vida do animal, pode ter piorado a situação dele. E ele fica nesse assintomático, né? Fica subclínico, e a gente pode acabar perdendo esse paciente pela negligência. Aqui fica clara a importância do acompanhamento veterinário. O hemograma ajuda a mostrar alterações no sangue, enquanto o PCR confirma se o agente infeccioso ainda está presente no sangue. E mesmo quando o animal melhora, o tratamento não deve ser interrompido sem orientação. A partir disso, a entrevista avança para um ponto essencial: o controle e a prevenção contra a erliquiose. E não adianta tratar o animal sem controlar o ambiente infectado pelo carrapato também, né? Sim, com certeza. O vizinho, né? Às vezes a gente dá o remédio não porque em casa tá ruim, mas sim porque o vizinho não cuida, né? Então o ambiente... Exatamente. O ambiente é muito importante, fazer a prevenção adequada ou até mesmo, né, fazer a limpeza adequada se o paciente está tendo esse contato e, principalmente, tirar ele do ambiente. Porque senão a gente mata o carrapato e o animal também, né? Deixa eu ver. Então a prevenção acaba sendo tão importante quanto o tratamento? Com certeza. Tanto a prevenção no ambiente quanto no próprio paciente, né? Atualmente nós temos aí uma gama de fármacos, né, que podemos fazer, que dura de 1 ano, 3 meses, 37 dias, 35, 30 dias, né? Então a gente consegue entrar com esse método preventivo para que o paciente diminua a probabilidade de acontecer, né? Porque dando esses orais, não significa que ele não pode ser contaminado pelo carrapato, né? E aí a gente sempre lembra de algumas coleiras, né? Que aí é um método preventivo um pouco melhor nesse sentido, que ele vai fazer aquela barreira de proteção e vai impedir que o carrapato morda o animal, né? Aí sim, se eu pensar nessa questão das coleiras, o método preventivo acaba sendo mais assertivo, né? Do carrapato não morder o paciente. Na erliquiose, prevenção e controle precisam acontecer em 2 lugares, no ambiente e no animal. Não adianta tratar o cão se ele continuar exposto a carrapatos no quintal, na rua ou em ambientes vizinhos infectados. Em nome dos nossos pet lovers, queremos agradecer a participação da doutora Ellen, que nos mostrou que tanto a sinomose quanto a erliquiose exigem informação, prevenção e responsabilidade. Com essa reflexão, encerramos o primeiro momento do nosso podcast. A seguir, passamos para uma nova entrevista, agora com o Dr. Marcelo, que vai abordar outro tema importante na saúde dos cães: o tumor venéreo transmissível. Agora, seguimos para o segundo momento do nosso podcast. Nessa parte, o tema será o tumor venéreo transmissível, conhecido como TVT. E diferente das doenças anteriores, o TVT não é uma virose como a sinomose, e nem é uma doença transmitida por carrapato, como a erliquiose. Ele é um tipo de câncer transmissível entre os cães, o que torna esse tema muito importante para a saúde animal e também para o manejo populacional. O Dr. Marcelo Alves é médico veterinário com atuação na clínica de pequenos animais. Ele também possui mestrado em ciências veterinárias com foco em clínica médica e cirúrgica. Durante a sua participação, ele chama atenção para um ponto muito importante:
além de informar sobre a doença, também precisamos pensar em como tornar o tratamento mais acessível para a população. No caso do TVT, Sara, a gente fala sempre da reprodução descontrolada, porque quanto mais animais livres eu tiver errantes na rua, né, que não tem um tutor, que não é domiciliado, maior vai ser a prevalência do tumor entre esses animais, já que, diferente do que as pessoas pensam, ele não é causado por um vírus, ele é um tumor causado por implante, ou seja, uma célula que teve contato com outra célula de mucosa saudável, ela vai fazer com que essa célula saudável passe a apresentar aí uma produção exagerada. Funciona como um tipo de câncer, né? Uma neoplasia. Tá bom. A presença frequente de TVT em cães de rua revela uma falha individual dos tutores ou uma falha coletiva no manejo populacional? Na verdade, é um conjunto dos dois, né? A falha individual do tutor, porque às vezes não tem esse conhecimento sobre o TVT, e aí ele também acaba deixando o animal dele semi-domiciliado, que é aquele animal que ele fica uma parte em casa, mas sai na rua para brincar, para fazer necessidades, né? E nessa saída, ele tem um risco de contaminação, de ele trazer essa doença para dentro de casa, ou se ele for um animal doente, de passar para a população. Então, é uma responsabilidade tanto do indivíduo, né, quanto do manejo populacional total. Missão, mas lambedura, mordedura e farejamento também podem disseminar células tumorais. O que isso revela sobre o papel do comportamento social dos cães? No caso do comportamento social dos cães, como eles têm uma interação muito levada por lambedura, né, um contato mais íntimo, isso vai fazer com que os tumores se disseminem de forma muito mais rápida. E aí a gente pode lembrar que essa lambedura pode levar esse tumor para outros locais, né, que são os locais diferentes ali da região pélvica. O TVT poderia ser considerado uma doença evitável se houvesse controle efetivo de reprodução, castração e manejo de animais errantes. Com certeza, uma das principais intervenções que seriam eficientes é a gente reduzir o número de animais errantes, e isso se faz além do controle, né, populacional com a castração, também com o estímulo de adoção desses animais. Porque mesmo que eles não tenham contato sexual, eles podem ter contato de lambedura, que vai facilitar aí a transmissão. Então ele pode ser castrado, mas se não tiver dono, continuar errante, ele continua sendo um transmissor. A resposta do Dr. Marcelo deixa claro que o TVT está muito relacionado ao contato direto entre os cães e ao manejo inadequado dos animais. Por isso, entender a transmissão é essencial para pensar em prevenção. Mas além da transmissão, existe outro ponto importante: como o organismo do animal vai responder ao tumor. E é isso que veremos nas 3 fases da doença e no sistema imune do animal. O fato do tumor ter fases progressiva, estática e regressiva. 3 fases. Mostra uma relação dinâmica entre essas 3 fases do sistema imune. Como isso diferencia TVT de muitos outros tipos de neoplasias, outras patologias? As outras neoplasias, elas não são imunodependentes, né? Então, independente da condição imunológica do animal, o tumor ele vai continuar avançando e crescendo indiferente ao sistema imunológico. Já no TVT, ele tem essa relação dependente. Por exemplo, quando ele está na fase estática, significa que nós temos um alto índice de células imunológicas circulantes. Na fase progressiva, nós vamos ter uma redução dessas células imunológicas, e na fase regressiva, a gente tem um sistema imunológico bem estabelecido, tanto que o tumor ele já vai diminuindo de tamanho. Óbvio que isso só dá para acontecer depois que a gente inicia a quimioterapia, né? Sem tratamento quimioterápico não tem como ele fazer regressão. Certo. Bem, depois de entender que o TVT pode evoluir em fases diferentes, surge uma pergunta muito importante: como confirmar que aquela lesão é realmente TVT? É aqui que entramos nos métodos de diagnóstico e confirmação. Mesmo com lesões características, porque o diagnóstico não deve depender apenas da aparência da massa? Porque a gente precisa sempre ter um diagnóstico laboratorial mais apurado. A gente não pode se basear somente em morfologia, já que existem outras lesões que têm o mesmo formato.
A citologia, a histopatologia e a imunohistoquimia se completam. Como explicar para o tutor que cada exame tem uma função diferente no raciocínio do diagnóstico? A citologia é um exame mais simplificado, nós geralmente fazemos um imprint, eu explico sempre para o tutor. A citologia ela é mais acessível, mais rápida e mais em conta. Então ela tem uma possibilidade de dar falso negativo, ou seja, a sensibilidade dela é de 50%. Eu posso fazer uma citologia e encontrar o que eu quero, e posso fazer a citologia não encontrar o que eu quero, e ainda assim o animal está doente. Já a histopatologia é um exame mais apurado, onde eu faço uma biópsia desse tumor e vou ter um resultado mais fidedigno. Com a imunohistoquímica, eu avalio ali as substâncias produzidas por essas células tumorais. Então, em relação à citologia, a histopatologia e a imunohistoquímica ela é muito mais eficaz. A citologia ela já é mais geral e acessível. Em contrapartida, a sensibilidade dela é menor. Eu preferia partir aí diretamente para uma histopatologia ou uma imunohistoquímica, ao invés de solicitar a citologia, já que na citologia eu só vou fazer uma avaliação superficial de estrutura. A mensagem desse episódio é muito clara. Suspeitar não basta. O diagnóstico precisa ser confirmado para que o tratamento seja adequado. E a partir dessa confirmação, entramos no próximo ponto da entrevista, os protocolos de tratamento. O odor desagradável e a infecção bacteriana secundária podem levar o tutor a pensar que é apenas uma ferida infeccionada. Como isso pode atrasar o diagnóstico correto? Em caso de feridas, geralmente a gente utiliza anti-inflamatório e antibiótico. Nesse caso, o específico do TVT, ele só vai ser resolvido com vicristina. Né? Então, vicristina é um quimioterápico que vai fazer com que essas células percam essa programação inicial e reduzam em relação à replicação. Se o tutor começa a fazer antibiótico anti-inflamatório, ele retarda esse processo, o tumor ele vai crescer muito mais, e aí o tempo de quimioterapia vai ser muito maior do que o necessário. Entendi. Depois de falar sobre tratamento, precisamos voltar ao ponto que atravessa toda a entrevista. Prevenir é sempre melhor do que tratar. No caso do TVT, a prevenção envolve manejo, controle reprodutivo e responsabilidade do tutor. Poderia ser considerada uma doença evitável se houvesse controle efetivo de reprodução, castração e manejo de animais errantes. Com certeza, uma das principais intervenções que seriam eficientes é a gente reduzir o número de animais errantes, e isso se faz além do controle, né, populacional com a castração, também com o estímulo de adoção desses animais. Porque mesmo que eles não tenham contato sexual, eles podem ter contato de lambedura, que vai facilitar aí a transmissão. Então ele pode ser castrado, mas se não tiver dono, continuar errante, ele continua sendo um transmissor. O etiológico do TVT não é um micro-organismo, mas uma linhagem tumoral ancestral. Como essa informação pode causar impacto com a conversa com o público ou o tutor? Fazendo ele compreender que, no caso do TVT, interromper o contato do animal contaminado com o animal saudável é o primeiro passo para a gente evitar a disseminação. Né? Em doenças virais ou bacterianas, a gente, mesmo que evite o contato desses animais, nós temos a interferência de fômites, contaminação cruzada, mas no TVT, eu acredito que o principal impacto seja esse, informar para o tutor sobre a necessidade, né, de evitar que esse animal tenha contato com o animal errante. Entendi. Com essa fala, encerramos a entrevista sobre o TVT. O Dr. Marcelo nos mostrou que o controle dessa doença depende de diagnóstico correto, tratamento acessível e, principalmente, guarda responsável. E é sobre isso, Pet Lovers, chegamos ao final da nossa apresentação e do nosso podcast sobre doenças importantes na rotina clínica de cães. E queremos agradecer aos profissionais que contribuíram para que este podcast pudesse acontecer.